Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Troca Ideia e hoje nós vamos falar da diferença entre homens e mulheres no mundo dos negócios. Estou aqui com o Jorge Tibiriçá, tudo bem, Jorge? Tudo bem, Vera. Tudo bem, querido? Privilégio estar aqui com você, é uma honra muito grande. Privilégio meu receber você aqui no nosso programa Troca Ideia. Fantástico, muito bom. Pessoal, esse moço aqui, ele tem muitas expertises. Ele é palestrante, ele é professor, fala inglês fluentemente, já estudou fora do país, já se formou fora do país, não é verdade? Sim, mestrado em educação. Mestrado em educação? Então nós temos hoje muito conteúdo e vamos bater um papo gostoso com este moço aqui. Que acabei de descobrir que é de Escorpião. Sim, de 29 de outubro. Ó, pessoal, troca ideia. Ele disse assim que escorpião bem tratado é bonzinho. Sim, principalmente quando bem tratado pelas mulheres. É, melhor ainda. É melhor ainda. E por que nós... eu perguntei pra ele qual o tema que ele gostaria de abordar e ele falou que o tema relacionamento, mulheres e homens no mercado de trabalho seria um tema legal para nós abordarmos. O que você acha, Jorge? Vera, bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, pelo convite. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pelo programa Troca Ideia, que já está fazendo um sucesso muito grande. Graças a Deus, ele faz parte do nosso grupo de empreendedores Troca Ideia. Um privilégio. Bem, quando a gente fala do tema relacionamento, e é um tema que me atrai muito, primeiro porque, como você já adiantou, eu fui criado por mulheres, né? Eu tive o privilégio de receber a educação da minha mãe e da minha avó. Meus pais se separaram, eu ainda era muito pequeno, tinha 2 anos de idade, meu pai sempre viveu distante geograficamente, e então o meu universo feminino sempre me envolveu. Logo eu fui para a educação, comecei a trabalhar como professor muito cedo, que também é um universo de mulheres, né, relacionando com mulheres em escolas, ambiente de trabalho, sendo dirigido e gerenciado por mulheres, né, normalmente coordenadoras, diretoras dessa área de educação são mulheres. A mulherada tem TPM no meio, já viu muita mulher com TPM? Então, troca ideia, fala de TPM também. Então esse mundo, né, em que eu vivi, depois quando eu me especializei na área de educação, eu sempre trabalhei com formação de mulheres na área de educação e dirigi mulheres muitas vezes em ambiente de trabalho, em empresas. E esse tema relacionamento sempre me atraiu, porque é um desafio, né? Você se relacionar bem, saber lidar com as pessoas, é um desafio para a construção de uma carreira de sucesso, de uma carreira eficaz. Grande Theodore Roosevelt, que é um estadista americano, eu gosto muito dessa frase dele, ele diz que um dos principais temperos, né, ou ingredientes para o sucesso é saber como lidar com as pessoas. Então, e nisso, homens e mulheres se relacionam. Quando John Gray escreveu, em 1992, o livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né, ele quebrou um paradigma na teoria, abriu espaço para muita discussão e ele encaixou perfeitamente nessa disputa, né, nesse desafio que é o relacionamento entre homem e mulher. E há uma diferença muito grande entre homens e mulheres mesmo? Sim, há uma diferença muito grande. Como o próprio John Gray diz, né, uns de Marte, outros de Vênus. Agora a grande questão nós nos relacionamos no mesmo planeta, né? Podemos ser de origem diferente. E aí buscar o caminho, encontrar um caminho para um relacionamento saudável que é um grande desafio. Saber lidar com as pessoas é um grande desafio. E mais desafiador ainda é a sociedade em que vivemos, né? Porque vivemos numa sociedade tradicional. Vivemos numa sociedade em que toda a estrutura de organização, de negócios, de trabalho, de carreira é masculina. É feita para o homem. E nós, mulheres, tentamos entrar nesse mundo agora, porque antigamente a mulher ficava lá na cozinha, enquanto o vô ia para o sítio, roçar, e levava todos os camaradas junto. A avó Ambrosina ficava lá fazendo os quitutes, aguardando eles voltarem. É isso mesmo. Pro almoço, depois à tarde, ficava cuidando só da comida. Exatamente. Dos afazeres domésticos. E agora? Para você ter uma ideia, até na legislação, né, nós temos conquistas que na prática, embora já tenha algum tempo, mas na letra, até pouco tempo atrás, havia na legislação brasileira a proibição da mulher, por exemplo, empreender, comerciar sem autorização do marido, ela não podia.
Ah, Olha que absurdo. rapaz. Não é verdade? Rapaz. E hoje, mano? Exatamente. E o que acontece? E aí você vê, veja Aqui bem. o páreo é duro, viu? Troca ideia. Aqui o páreo é duro, São professor. dois palestrantes. Temos que falar onde nós nos encontramos, conhecemos, né? Com certeza. Então, o que acontece? E vamos colocar na seguinte situação. Veja bem, a mulher, ela foi criada de uma forma e o homem criado de uma outra forma totalmente diferente. Nossa, totalmente diferente. Não é verdade, velho? Uhum. Você, como mulher, sabe disso muito bem. Né? Sentadinha, direitinho, perninha cruzada. Não, e pra que ela foi criada? A diferença. Pra que ela foi criada? Ela foi criada pra quê? Pra um dia encontrar um príncipe montado num cavalo branco que vai trazer felicidade, não é verdade? Ela poder criar os filhos. Já imaginou você esperar ser feliz quando o príncipe chegar? Exatamente. Nós estaríamos perdidas, meninas. Não, e o que é pior, né? Quando ela casa, esperando tão sonhado príncipe encantado, montado num cavalo branco, E não vem. ela casa e vem só o cavalo. Essa é a grande realidade. O príncipe rodou. O príncipe já ficou, né? E o que acontece? Então, esses choques existem. Aí vamos para o mundo dos negócios. Sim, vamos para o mundo dos negócios. Troca a ideia. Olha o que acontece. Tudo é estruturado para o homem. Né? Sempre foi estruturado para o homem. Para o homem alcançar, para o homem obter, para o homem ser aquele que vem trazer o alimento para casa, vem cuidar da família, aquela obrigação e tudo. E de repente, nós passamos por uma série de transformações na sociedade em que a mulher, ou por uma conquista pessoal, ou por uma necessidade, que acontece muito. Eu, por exemplo, né, no final da década de 70, minha mãe se viu divorciada. Então, ela tinha que tomar atitude. Ela não podia depender, não queria depender de um ex-marido que estava construindo uma nova família e tal. Ela que precisava. É muito triste. E hoje acontece, acontecia lá atrás, vai continuar acontecendo sempre. Exatamente. De repente nós vamos nos ver à deriva com os filhos para criar, como também aconteceu comigo, mesmo que a pessoa tenha ali uma pensão, ela vai ter que se estruturar, porque tem uma estatística que disse, eu falei ainda ontem numa palestra que eu ministrei, que uma mulher divorciada, no meu caso, com 3 filhos, fica 75% mais pobre. Você já ouviu falar isso? E fica, de fato. Exatamente. Então tem, trabalhar por 2, por 3, por 4. Tem que conquistar. Tem que ter a conquista. E aí a mulher chega nesse ambiente de trabalho construído para o homem. Agora, o que acontece? Por que muita gente me pergunta assim, Jorge, mas por que a mulher hoje tem ocupado de forma tão eficiente o espaço que antes era destinado aos homens? Simples, a própria estrutura do ambiente de trabalho, a própria estrutura do ambiente de negócio mudou. Aquele ambiente tradicional, corporativo, fechado, não tem lugar para ele mais. O espaço hoje é para uma era da informação, da tecnologia, onde a gente precisa se relacionar, onde a gente precisa criar laços, onde a gente precisa se comunicar com as pessoas. E isso mulher sabe fazer brilhantemente. E nós temos pergunta que eu tenho certeza que vai encaixar no que você está me dizendo. A Marli Arruda, Sim, que é uma linda, uma fofa, faz parte do tem grupo Troca Ideia. Grupo, Marli, parabéns pelo conteúdo que você tem. Fantástico. Você é linda, é um prazer ter você no nosso grupo Troca Ideia. E ela disse, Jorge, a competição no mundo corporativo é maior entre homens ou entre as mulheres? Pode responder, que tem mais. Vera, o que acontece? Como o mundo corporativo tem toda uma estrutura para os homens, de uma certa forma o homem vai se encaixando no seu devido lugar de acordo com a sua função. Existe competição? Existe muito, porque o mundo é competitivo, ainda mais hoje. Mas a competição é maior entre as mulheres, porque ela chega nesse ambiente que não é feito para a mulher, ela tem que ocupar o espaço dela, ela tem que conquistar o espaço dela, e desta forma a competição é maior entre as mulheres, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E na sua opinião, por que ainda há discrepância entre os salários? Eu sabia que ia pintar essa pergunta aqui, quando ambos praticam a mesma atividade. Hoje eu ainda escutava no rádio que isso vai longe, mas você pode responder. Isso existe e realmente vai longe, exatamente pelo que nós já dissemos. O ambiente corporativo valoriza o homem, ele é feito para o homem, ele tem toda a estrutura do homem. E por mais que a mulher seja eficiente, o preconceito ainda existe. Ela tem que mostrar trabalho, ela tem que conquistar o espaço dela, faz muito bem feito. Mas essa valorização da mulher, e muitas vezes dentro do processo histórico, para poder conquistar, a mulher abre mão. Ela abre mão da sua essência, da sua estrutura, da sua capacidade, por uma necessidade mesmo, ou porque ela precisa alcançar o espaço. E nisso ela vai negociando, e ao negociar, ela perde, e perde muito. Então nós tivemos ao longo da história
essa diferença, essa defasagem em relação a homens e mulheres, mas a mulher tem ocupado espaço e vai continuar ocupando. Outra situação, outro dado importante que eu tenho, muitas mulheres não sabem, é que 85% das mulheres que ocupam um determinado espaço e conseguem sucesso na carreira, depois deixam a carreira para ir cuidar de filhos e da família. Isso gera também um preconceito entre as mulheres e mais dos homens para as mulheres. Ah, veio, lutou, conquistou e de repente agora larga para cuidar de filho, cuidar de... Poxa vida, ela tem direito? E ela é a escolha dela. Deixa para trás. Não é verdade? E Marli Arruda continua perguntando, na sua visão, qual a maior habilidade feminina no trabalho e qual a maior habilidade do homem no trabalho? Como eu disse, por isso que as mulheres hoje estão ocupando um espaço de forma eficiente. Uma grande habilidade que a mulher tem é trabalhar em equipe. E a estrutura de trabalho hoje, de negócio hoje, requer isso, essa habilidade de trabalhar com pessoas. Por isso que ela se dá bem quando ela vai empreender, que nós vamos falar, claro, sobre empreendedorismo feminino, empoderamento feminino. A mulher, ela sabe se comunicar melhor, ela sabe, liberdade. Ela gosta de falar, ela gosta de ouvir, ela gosta de receber feedback, dar feedback. Então ela se sente bem em trabalhar em equipe, o homem não. Você acha a mulher humilde? Ela não é questão, é muito difícil julgar dentro do ambiente de trabalho essa questão da relação da humildade. Ela muitas vezes necessita, né, colocar para fora aquela leoa que ela tem, para mostrar que ela tem potencial, que ela tem capacidade, e muitas vezes se confunde isso com arrogância. Tá. Como tem homens arrogantes, tem mulheres também, orgulhosos, presunçosos, mas muitas vezes o que acontece é isso, essa necessidade de mostrar força. Mecanismo de defesa, talvez. Sim, mecanismo de defesa talvez dentro desse ambiente aí. Viu? Psicanalista. Ele é psicanalista também. O que mais aí? Bom, o homem, você, né? Que é não, peraí. Você estudou também teologia? Sim, eu fiz mestrado em filosofia da religião. Muito bom, né? Muito, muito bom. Me interessa muito. Ó, a Sandra da Uniel, do homem, falta do homem. Sim, agora o homem, essa habilidade que ele tem de construir, de focar, de individualmente conseguir realizar o trabalho. Agora o problema, por isso que a mulher está ocupando cada vez mais espaço. Esse tipo de foco, de função, de necessidade está deixando lugar, certo? Então o homem está tendo que se adaptar também a essa estrutura de trabalhar em equipe, de saber liderar, e a mulher sabe fazer isso com mais eficiência, inclusive na hora de se comunicar também. Por isso que eu valorizo. Então, homens, preste atenção, porque a mulher está chegando. Está chegando e demora. E se está chegando, demora, vai devagarzinho, devagarzinho, mas vai tomando espaço. Eu conheço muitos homens, inclusive eu, que preferem se relacionar com mulheres no ambiente de trabalho do que com outros homens. Não adianta, você falou que foi criado pela avó, pela mãe, você Sou suspeito, né? Ó, aqui tem alguém que pediu para que você puxasse a sardinha pro nosso lado. Ah, já sei. É a Nina da Gelé. Nina, ó, já falei, tá? Ele já está puxando a sardinha pro nosso lado, porque ele gosta de trabalhar com mulheres. É verdade. Não é bobo não, né? A Sandra da Unielas está dizendo, Jorge, minha empresa é 100% feminina, inclusive o nome, Unielas, que foi criado a partir da união delas. Percebo que em empresas mais antigas existe discriminação quando ficam sabendo disso. Olha que engraçado. Como você encara isso? Qual seria a sua postura em saber que está fazendo serviço com uma empresa que não existe nenhum homem? Muda a sua confiança? De forma alguma, pelo contrário. Gostou? Se o foco depende do serviço, eu não sei qual é o serviço da empresa, o que elas oferecem. Marcas e patentes. Ah, sim. Ah, lembro, inclusive, ela estava na nossa reunião. Sim, maravilhosa, uma graça. Super competente, super competente. E as mulheres, elas conseguem desenvolver isso de forma muito eficaz. Então, se está num ambiente de trabalho, um ambiente legal, onde tem essa competência de fazer, de realizar, e a mulher ela tem um time de agilidade, por isso que a gente fala, né, a mulher consegue fazer, cuidar, olhar filho, tratar de assuntos, fazer, atender telefone, misturado. Cozinhar, né? E no ambiente de trabalho é assim também. Ela consegue organizar o espaço como o homem não consegue. Uma vez me disseram, fiquem atentas meninas, a este dado, que a mulher que sabe cuidar de 4 panelas ao mesmo tempo é um gênio. Meu Deus, o meu fogão tem 6 bocas. Não. Que lindo isso!
ela não sabe cuidar só de quadro, ela sabe cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo. E pensar diversamente. Inclusive a mulher, ela precisa de espaço, ela gosta de espaço. E por que ela gosta de espaço? Ai, qual que é a história que eu dormi de conchinha? A mente é muito aberta. Escuta essa, meninas. Eu sempre brinco o seguinte, essa história do relacionamento, né, quando tá no início, que a mulher gosta de dormir de conchinha, isso é só no começo mesmo, né? Porque depois da conchinha ela vira uma estrela do mar, né? Ela abre os braços, abre as pernas e toma nem conta. saber. E para nós, homens, fica um espaço pequeno e reservado. Eu costumo brincar, e a minha esposa não é consumista, né? Mas lá no closet do quarto tem 12 portas de guarda-roupa. Adivinha quantas eu tenho? Umas duas? Duas. Tá né? bom, e mesmo né? assim, de vez em quando ela invade o espaço lá. Então, elas precisam de espaço. Acho que é por isso que muitas não casam de novo, viu? Porque dividir o guarda-roupa ninguém merece. É verdade. Então vamos lá, a Bianca Sicardi, que é do grupo de empreendedores de São Bernardo, da Rodada de Negócios, trabalha com o Carlos Alberto, ela também já esteve em Troca Ideia, está no grupo Troca Ideia. Ela pergunta, essa desigualdade entre a remuneração feminina e a masculina, você acredita estar diminuindo? E como ela afeta a sociedade hoje? Olha, nós já falamos sobre isso. Ainda vai demorar um tempo para diminuir, para chegar no ideal, né, nessa igualdade. O que a mulher faz hoje muito bem é ocupar o espaço dela realmente, independente dessa imposição masculina, independente desse machismo, a mulher mostra serviço, ela planta semente e colhe bons frutos. Então, por isso que eu falo, eu gosto de trabalhar com mulheres, sempre me dei muito bem trabalhando com mulheres, por conta dessa visão. Mas esse problema ainda da questão da remuneração e das diferenças ainda vai perdurar por muito tempo. Vai longe, né? Sim. Não vai acabar rápido, não. Aí, a Nina falando para puxar a sardinha, a Nina já puxou a sardinha para o nosso lado. E a Tamara, com a Helenice, mãe dela, são da Amora Preta, faz esses... Nossa, as bonecas, os enfeites de geladeira, de cozinha, são maravilhosos. Tamara e Helenice, um grande beijo pra vocês. Criatividade feminina. Tá aqui, ó, tá aqui. Criatividade feminina, são maravilhosas e eu amo de paixão. E todo mundo, mulheres empresárias do ABC, o pessoal da Rodada de Negócios, do Troca Ideias, eu falo que são grupos irmãos. Sim. É mulher que não acaba mais, e todas maravilhosas. O pessoal também que faz parte das minhas clientes lá da loja Lima Limão, muitas mulheres que batalham, que são... Você estava falando da nossa força, é uma locomotiva, a força é surpreendente. São mães, são avós e cria os filhos, dali a pouco tá criando os netos também, e vai tudo no rolo e sai ali vitoriosa e, o mais importante, com saúde. Com certeza. Elas são tão determinadas que parece que não tem muito tempo pra doença não, deixa isso pra lá, tem que trabalhar. Então a Tamara deu boa noite, eu troquei ideia, boa noite pra você, Tamara. Ela tem uma pergunta para o programa. Como a mulher deve se posicionar em um ambiente de trabalho que culturalmente favorece os homens? Ela diz que ela trabalha, além de ser empreendedora, ela trabalha em uma montadora, segmento dominado por homens. E realmente é difícil as mulheres chegarem em cargos de liderança e quando chegam tiveram que trabalhar muito mais. É a grande verdade, né? É verdade. Tamara, é o seguinte, eu sempre digo que o posicionamento é exatamente essa postura que a mulher tem de sempre realizar com excelência aquilo que ela procura fazer. A mulher é detalhista, né? Ela trabalha com mínimos detalhes, ela gosta, ela tem uma visão muito detalhada das coisas. Eu gosto muito que a minha esposa dê feedback daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, das minhas palestras, das minhas apresentações, porque ela pega os detalhes que eu não consigo observar, muitas vezes nem assistindo o vídeo depois, mas ela observa, às vezes, postura, gesto, alguma palavra, porque ela é detalhista. Então, a postura é essa, é ter uma postura sempre determinada, ter uma autoestima correta de acordo com o autoconceito. Por isso que nas minhas palestras de relacionamento eu falo, um dos princípios para que você construa uma relação de sucesso é ter autoconhecimento. Então às vezes a gente fala assim, é um assunto tão clichê, mas a gente bate muito isso na técnica, porque as pessoas na teoria sabem, mas na prática se perdem. Ter autoconceito. E quando eu falo que a autoestima é importante com o autoconceito correto, porque a autoestima sem autoconceito correto, a pessoa se sabe, se acha, desculpe. Mas quando você tem a autoestima com o autoconceito correto, você se sabe. Porque quem se sabe, sabe das qualidades, sabe dos defeitos, e a partir daí ela potencializa qualidades e trabalha os defeitos. Sabe o que eu costumo dizer? Vira o holofote pra você
Em vez de ficar procurando defeito, na penúltima palestra eu falei disso. Exatamente. Então, vira o holofote para você, olha os seus defeitos primeiro, para depois ficar tentando achar o defeito. Tem aquela máxima que quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para você. Exatamente. E é verdade. Então, olhar para nós é conhecer-se. Exatamente. Isso é muito importante. E outra coisa, você não consegue construir nenhum relacionamento eficaz de sucesso se você não se conhecer primeiro. Você só ama aquilo que você conhece. Se você não se conhece, como é que você vai se amar? E se você não se amar, como é que você vai amar o outro? E se relacionar bem com o outro? Então a primeira relação saudável que nós temos que ter é com a gente mesmo. É a intrapessoal. Exatamente. É a relação intrapessoal. Internalizar aquilo que você tem de potencial, saber os seus defeitos, os seus limites, trabalhar em cima disso. Porque quando você consegue encontrar o caminho, aí ninguém te segura. Você faz acontecer. Vai embora. Vai embora. Não quer dizer que você vai ser feliz em todos os aspectos. Lógico que não, jamais. Não é por aí. Peraí. O Júnior de Santo André, palestrante também, está dizendo que ele tem uma pergunta para o programa Troca Ideia de hoje. Ele diz: homens e mulheres tendem a competir em áreas diferentes ou áreas iguais? Se forem diferentes, quais são as áreas em que a competição é acirrada? Vera, o que acontece? Depende muito do segmento em que atuam, né? Existem empresas, existem áreas que as mulheres não tem como competir em áreas diferentes. Por exemplo, quando eu falo de profissional liberal, né, na área da advocacia, por exemplo, eu lembro que na época que eu comecei o curso de Direito... Temos advogados, não troca ideia. Danilene... Quando eu comecei o curso de Direito ainda, quando eu comecei, o meio jurídico, o ambiente jurídico ainda era muito cheio de homens. Na minha turma, nós já tínhamos muitas mulheres. Hoje você vai ao fórum, você vai às audiências, o que você vê de mulheres advogando, com muita competência, é muito grande. Então, mesma área, existe uma competição ali e as mulheres têm se destacado, exatamente por conta disso. A questão do relacionamento, a relação com o juiz, com o serventuário, com o cliente, a mulher tem uma capacidade, um jogo de cintura para lidar com essa situação. Então é uma área que ela vem se destacando, não é verdade? Agora, tem determinados segmentos, determinadas áreas que isso fica diferente a área da mesma empresa às vezes, dependendo da função, dependendo do campo em que atuam, os homens tendem a competir separadamente das mulheres, certo? E aí vai depender exatamente desse segmento. Agora hoje... Às vezes não conflita, né? Às vezes não conflita. Agora hoje, o que está acontecendo? As mulheres cada dia mais estão ocupando funções, e eu acho louvável isso, que antes a sociedade destinava só aos homens. Você já teve uma propaganda a respeito disso, né? Da valorização da mulher, da conquista da mulher, né? Mulheres, antigamente pilotar um avião, coisa de homem. Hoje nós temos quantas mulheres que estão pilotando avião? Sim, navio, né? mecânica. Motoristas, né? Até de carga pesada, de caminhão. Enfim, ela está feliz, é o que ela gosta de fazer, é onde ela está conquistando o espaço dela. Vai, faça com qualidade, aconteça, porque tem competência para fazer de sobra. Aquela, sou mais macho que muito homem. Muitas vezes assim que nós sentimos mesmo. É verdade. Eu estava ouvindo uma música no CD, gosto muito do Zé Ramalho. E tem aquela música que o Zé canta, né, muito bem, que é Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, né, faz um homem gemer sem sentir dor. E eu pensando nisso, falei, gente, na história, né? Quantas vezes as mulheres foram responsáveis, né? Inclusive ele começa a história contando da Guerra de Troia, né? Sim. E pela história da Guerra de Troia, por causa de uma mulher, Helena, que era a esposa de Menelau, que 2 cidades lutaram por 10 anos. Então quando a mulher quer acontecer, quando ela faz, quando ela é disputada, ela ocupa espaço, ela chama atenção, ela cria guerra e ela faz acontecer. Exatamente. Não é verdade? E é isso que me faz, esse universo feminino que para mim é admirável, né? Na história, o mundo está recheado de mulheres que fizeram história, que mudaram a história, né? E que normalmente se destacam os homens, mas são detalhes que as mulheres viveram, presenciaram e fizeram acontecer. Olha, aconteceu uma coisa interessante na nossa família, que a minha mãe adoeceu, teve uma depressão bem severa mesmo, e depois de uma grande decepção na vida dela. E eu falava, mãe, vende essa cela, fazia uns quitutes deliciosos. Eu falava, mãe, faz pra vender e nada. Aí um dia eu liguei pra minha irmã Sônia, né? E a mãe, como que tá? Aí ela pegou e falou, ixi, a mãe tá doida com as encomendas dela. Como é que é? Ixi, a mãe enlouqueceu lá, tá cheio de encomenda. Ela fazia, nós chamávamos de pãozinho Dona Luísa, que eles chamam de fatias húngaras. É umas rosquinhas que
faz o pão assim, depois corta, aquilo fica docinho com leite condensado, é perfeito. E ela, como empreendedora, eu sempre, às vezes eu dou exemplo, e o pessoal pedia às vezes 2, 3 rosquinhas, ela falava, ao menos 6. Tipo assim, 2, 3 é muito pouco. Tá então, certo. para compensar, né? Com certeza. Então, a minha mãe, ela saiu de uma crise. Hoje o Papai do Céu a levou, ela tá morando no céu, eu tenho certeza. Mas ela saiu de uma crise gravíssima de depressão, de um surto psicótico, empreendendo. Ó que linda! Isso com quase 70 anos de idade. Então é muito bonito, né? O quanto nós somos fortes e o quanto esses exemplos faz com que as outras mulheres sejam fortalecidas. Prova disso que a mulher se recupera muito mais fácil a saúde, né? Ela tem uma luta. E vive mais, né? Tá? Ela vive mais. Ela se recupera mais facilmente uma viuvez, da perda, né, de um companheiro, de um esposo. Ela se recupera de um processo de separação, porque ela precisa, né? Aquela situação de sair, de mostrar, de fazer, entendeu? Então é isso que me encanta o universo feminino. Maravilha! Bom, eu vou dar uma de Jô Soares aqui. Estive aqui conversando com o Jorge. Jorge, um prazer imenso tê-lo aqui no programa Troca Ideia. Prazer imenso ter você no grupo Troca Ideia, que está trazendo um conteúdo, e no grupo Aprendo e Ensino Com também. certeza. Que nós temos um grupo de palestrantes e nós temos um grupo para trocar ideias entre palestrantes e palestrantes também, empreendedores. E nós somos empreendedores, palestrante e empreendedor. Sim, empreendedor eu é acho que verdade. junta todos, né? Com certeza. Junta todo mundo hoje é empreendedor, estamos empreendendo e cada dia mais. Jorge, me fala uma coisa, o que você gostaria de passar ainda para o pessoal? É claro que com esse conteúdo que você tem, nós ficaríamos horas, dá para fazer uma série de programas Troca Ideia só com o Jorge Tibiriçá. Não vou pedir para você contar hoje a história do nome, você conta na próxima. Sem problema. Deixa o pessoal trocar ideia. Primeiro, quero agradecer, né, essa oportunidade, esse privilégio. É muito bom estar com você, com o pessoal do Troca Ideia, com esse grupo maravilhoso que tem trazido tanto pra gente, né, pra vida da gente. E o que eu quero deixar hoje, dentro do nosso tema aí das mulheres, a diferença, é que construir uma relação de sucesso entre homem e mulher no ambiente de trabalho, seja na vida conjugal, passa necessariamente pelo respeito, em que cada um tem potencial para fazer, para acontecer, uma comunicação eficaz, né? Estar aberto ao diálogo, ao relacionamento em equipe, a tirar de cada um o que cada um tem de potencial. E principalmente de não deixar com que a vida e as circunstâncias da vida acabem fazendo com que os nossos sonhos, com que os nossos desejos sejam abortados, porque esse é o grande mal do homem. E o que eu acho que as mulheres têm muito disso é que elas sempre têm no olhar a capacidade de sonhar, certo? E empreender, eu tenho um conceito filosófico de empreendedorismo, que empreender é transformar sonho em ação e ação em resultado. E as mulheres sabem fazer isso. Por isso que eu me busco exemplo tanto das mulheres. Então, um beijo a essas mulheres maravilhosas, um abraço aos homens que sabem entender o universo feminino e convivem tão bem com isso. Consegue conviver? Com certeza nós vamos ter muito mais sucesso se construirmos essas relações de forma eficaz. Obrigada, Obrigado viu, você, querido? Vera. Obrigada. Até mais. Agradeço ao Jorge Tibiriçá, que esteve conosco. Agradeço a todos vocês do Grupo Troca Ideia, que mais uma vez contribuíram com o nosso conteúdo. Esse mundo feminino maravilhoso, esse universo maravilhoso. Vou citar mais uma vez, aqui no ABC nós temos vários grupos de empreendedorismo feminino, tem o Mulheres que Decidem, tem o empreendedorismo de salto, tem o grupo Troca Ideia, que é de homens e mulheres. Acho fantástico ter grupos com homens e mulheres interagindo e trocando experiência, porque vocês são absolutamente ricos, têm uma experiência maravilhosa e nós precisamos trocar essa experiência. Tenho as mulheres empresárias do ABC, da Bernadette Dourado, da Sônia, da Lumina Light também. E eu quero agradecer a todas que, de certa maneira, nos inspira a continuar essa trajetória nossa, que não é fácil não. O pessoal pensa, elas nada de braçada, é tudo fácil. Não, não é. Mas nós somos mais que vencedoras, nós somos guerreiras e continue sendo assim. Um beijo bem grande a vocês e muito obrigada. Divulguem, inscreva-se no nosso canal, divulgue a fanpage do Troca Ideia, divulgue o programa no YouTube Troca Ideia TV, tá bom? Um beijo bem grande e até mais. Tchau! Obrigada, viu, querido? Obrigado.